OAB TV está no ar. No programa de hoje, vamos falar sobre um tema que já faz parte da nossa rotina e também da advocacia, a inteligência artificial. Do uso cotidiano às transformações no direito, a IA vem trazendo novas oportunidades e também grandes desafios. Para conversar com a gente, recebo o advogado e professor Dr. Gustavo Rabai. Acompanhe, porque o OAB TV está incrível e já começou. Hoje recebo o advogado Gustavo Rabai. Doutor Gustavo Rabai, seja muito bem-vindo aqui. Essa tão esperada visita, né? Obrigado, Germana. Pois é, conseguimos aí bater as agendas, né? Coisa mais difícil, hein? Vamos falar sobre inteligência artificial. E você manja do assunto, domina o assunto, está aí à frente desse assunto aqui na Paraíba e acredito que em todo o Brasil. Fala um pouco, chegou o momento, não tem mais como fugir, não tem mais para onde correr. Onde a inteligência artificial está atuando no direito? Vamos lá, chegou esse momento, né, de uma encruzilhada. A gente agora está percebendo que não tem como voltar mais, mas também muita gente fica preocupado se ainda se demorou a pegar, a surfar essa onda, né? E eu sempre digo que não, que sempre vai existir oportunidade, porque a gente está na pré-história ainda, né, na proto-história do uso da inteligência artificial. A ferramenta que mudou o mundo, que mudou toda a forma como qualquer profissional, educador, jornalista, pesquisador, advogado, empresário, e até, principalmente, inclusive, eu acompanho vários projetos nessa área, principalmente médicos, ela chegou a partir de novembro de 2022. Então não existe expert de algo tão recente. Algo que só existe no mercado há 3 anos, né, não temos nem 3 anos ainda, é algo realmente inovador. E ela é uma transformação que não é apenas um hype, não é apenas uma modinha. Apesar de existir muito auê, né, muito oba-oba, muita informação desencontrada e muita coisa inútil, mas pela primeira vez na história a gente está saindo de um momento em que a gente usava as máquinas para aumentar a nossa força física, né, desde a máquina a vapor, máquinas têxteis, especialmente os robôs industriais, para algo que agora nos potencializa em termos intelectuais, em termos cognitivos, em termos de criatividade, inclusive estimulando a criatividade, né, especialmente o pessoal que trabalha com marketing vem utilizando bastante, né, e curiosamente saiu um dado para a gente até pensar também na profissão da advocacia, que eles estão alimentando meio que também o seu substituto natural, né, hoje em dia várias agências, né, e vários profissionais já preferem inclusive usar o ChatGPT no lugar de um profissional humano. E aí onde vai entrar o nosso ponto de atenção principal. Mas o fato é que, pela primeira vez, a gente está usando isso não apenas para aumentar a nossa força de trabalho física, mas, sobretudo, aumentar a nossa capacidade cognitiva. E no direito, teve uma feliz coincidência, né, de que a gente estava numa estagnação muito grande em relação à morosidade judiciária, a falta de capacitação de profissionais. O Brasil é um país muito pródigo em relação a advogados, em relação a profissionais da área jurídica, com muitas faculdades, porém, poucos profissionais qualificados. E aí a IA tem agora sido um divisor de águas. A gente está conseguindo, talvez, resgatar alguns que não tiveram uma formação suficiente e requalificá-los, né? Inclusive, de alguma maneira, realocá-los em outras funções menos estratégicas, funções mais repetitivas com o uso da IA, ou substituí-los e fazer com que aqueles advogados que não tinham muitas condições, infraestrutura, especialmente orçamento, eles possam competir com estruturas maiores. Então, hoje, a IA ela é muito benéfica para o pequeno advogado, o advogado autônomo, os pequenos escritórios, que com poucos insumos e com criatividade, esse é o ponto-chave, tá? Pensamento crítico e aprendizado contínuo, eles vão conseguir competir agora com qualquer player de qualquer nível. Então é um processo muito de democratização também do conhecimento e das ferramentas profissionais. Incrível, mas vamos falar dos pontos positivos e os pontos negativos que tudo isso engloba. Então, os pontos positivos, a gente tem muita produtividade, eficiência, a gente agora permite que o advogado, os estagiários, os assistentes, eles utilizem agora um copiloto, né, uma colaboração virtual, uma espécie de co-inteligência, e quando isso é bem orquestrado, o escritório ele ganha muito em termos de ação, em termos de produtividade, definição de metas,
criação especialmente de métricas, né? A gente nunca faz aquele balanceamento dos indicadores padrão de performance, ferramentas de compliance, ética. Então isso agora está muito mais acessível. Política de privacidade, aquilo que nunca havia tempo, né? Sempre sobrava para alguém fazer terceirizado, agora o próprio escritório pode fazer. Inclusive algumas tarefas que antes eram exclusivamente de peritos, de assistentes técnicos, que hoje, com a ajuda da IA, se bem coordenados, se bem orientados, é possível dar uma nova força de trabalho ali para o escritório. Agora, quais são os pontos negativos? A gente tem visto muita utilização da IA sem a supervisão humana necessária. E aí acontecem aqueles casos, aqueles episódios de invenção de jurisprudência e de invenção ou distorção de textos normativos e até de fontes doutrinárias, né? A IA simplesmente cria algo que não existe, né, num acervo, né, de conhecimento do direito. E isso pode ser facilmente evitado, desde que seja feito com supervisão humana, com a curadoria das ferramentas corretas e com a chamada engenharia de prompts. Isso que vem acontecendo de um desembargador inventar um artigo do Código Civil, como aconteceu já no Tribunal Estadual, um advogado citar 43 precedentes falsos, a gente chama de alucinações da IA, ou, como alguns preferem, taxa de delírio de uma IA generativa, né, que é exatamente essa tecnologia das LLMs que a gente utiliza bastante para fazer esse tipo de trabalho. Mas aí tem outro risco também associado, que é o aumento das fraudes. Tá? A gente vê hoje muito se falar de falso advogado, né, esse golpe de falso advogado. Todos os dias lá no escritório a gente recebe colegas, inclusive advogados. Estamos lançando uma ferramenta de IA, inclusive, para ajudar os colegas que são vítimas e principalmente os seus clientes que são vítimas do golpe do falso advogado, né, com um padrão de identificação de possíveis golpes, de uma forma preventiva, né, usando o WhatsApp. E a gente também tem visto a possibilidade de se injetar prompts maliciosos para que os magistrados que utilizam sistemas de IA decidam conforme um comando externo que vai ser dado pelo advogado de forma maliciosa. Esse chamado prompt injection, ou os chamados prompts fantasmas, estão começando a surgir e são um perigo colateral. E de uma forma geral, os deepfakes, né? As fake news, a desinformação e os deepfakes, né? Ou deep crime, que estamos falando bastante agora, quando você cria, inclusive, documentos falsos e o magistrado, o Ministério Público, pode se basear num documento desse criado de forma sintética para ludibriar as partes. E aí o prejuízo vai ser terrível, né? As partes estão, a gente está falando de patrimônio, liberdade das pessoas, e isso pode ser uma ameaça com os maus usos da IA. Mas eu diria que hoje, basicamente, todo mundo me procura para tentar melhorar os processos em relação à pesquisa de jurisprudência e elaboração de minutas, e especialmente revisão de contratos, que não sejam falhos, né? E a gente está criando exatamente as ferramentas que permitam análise de documentos imensos, como, por exemplo, a gente tem um caso no escritório de um processo com 300 mil páginas, tá? Um processo de algumas décadas com 300 mil páginas. Então, humanamente impossível. Então, a única forma da gente conseguir dar conta dessa demanda é exatamente utilizando a tecnologia. Então, para você, numa análise geral, tem mais pontos positivos do que negativos? Sempre, sempre. Eu sou bem otimista. O que a gente pode apontar de coisa negativa que não dá para evitar? Os próprios CEOs das empresas, os próprios líderes de indústria, o próprio prêmio Nobel, né, o Geoffrey Hinton, eles vêm advertindo que o fim da humanidade vem pela IA também, tá? Mas até lá, muitas empresas surgirão. Né? Essa é uma frase, inclusive, do Sam Altman, que é o fundador do ChatGPT, né, da OpenAI. E o Geoffrey Hinton, que foi ano passado prêmio Nobel, né, de Física, juntamente com outros premiados na solenidade ano passado da Escandinávia, no jantar de celebração do Prêmio Nobel, em que todos eles estavam ali celebrando as conquistas por conta das inteligências artificiais que desenvolveram, das redes neurais profundas, eles todos advertiam sobre isso. E aí eu destaco, se a gente não tem que ficar preocupado muito agora com o fim da humanidade, deixa para os grandões se preocuparem, pelo menos eu venho observando nas minhas consultorias que existe sim a dispensa de profissionais. Tá? O layoff já existe. Eu já dei consultoria em escritórios que se transformaram em poucos meses. Era uma consultoria de 6 meses, quando chegou na metade já não precisava porque não tinha equipe. Tá? Então eu não tinha quem treinar mais, eu precisava só melhorar os prompts. Então essa história de que vai substituir os advogados não é uma coisa do futuro, não é uma preocupação que vai demorar muito, ela já está acontecendo. Então assim, para a população em geral, quais são as preocupações?
O que você acha das fake news? O que é que você entende sobre tudo isso? E como a tecnologia, a inteligência artificial está impactando na sociedade? Bom, a gente tem uma responsabilidade muito grande das Big Techs. Essas empresas, elas conseguem hoje já rastrear golpes que são cometidos com deepfakes. A gente teve um salto em 2023, há 2 anos atrás, de cerca de 500 mil de golpes por ano. E hoje a gente tem 8 milhões de golpes, tá? Números de 2023 para 2024, tá? Então a gente saiu de 500 mil, de 500 mil golpes com o uso da deepfake para 8 milhões. E isso é muito facilmente ser explicado, né? Ou seja, a gente pode hoje contratar um serviço de IA generativa que cria vídeos com o nosso clone virtual por cerca de 20, 30, 40, 50 reais por mês. Então você consegue, inclusive, gravar o seu vídeo aqui, transformar o seu avatar em um agente multilingual, e aí a Germana vai estar falando em 170 idiomas, tá? Pagando essa quantia ridícula. E isso vai fazer com que muita gente utilize para o mal. Então, por exemplo, existem personalidades, celebridades hoje, que já têm na casa de centenas de milhares de golpes rodando com o seu rosto, tá? Eu tenho um mentorando nas minhas sessões de mentoria que colocou meu rosto ao vivo durante a aula. Enquanto eu estava falando ao vivo, tinha outro Gustavo Rabai presente na sessão, depois ele colocou o rosto de alguns políticos, atores, celebridades. Quando eu vi, estava o Ryan Reynolds lá na minha sessão ao vivo, e pode mudar a iluminação do estúdio, você pode mexer o rosto para um lado e para o outro, que a inteligência artificial, que ele usava pelo menos, que era uma inteligência artificial local, ele fez a máquina, ele usou toda a biblioteca de elementos biométricos, ela pode enganar, por exemplo, todo mundo na eleição. Então, para o ano que vem, a gente já pode esperar uma eleição diferente, tá? Eu fiz um curso agora em maio em Harvard sobre inteligência artificial e direito. O tema era esse. Inclusive, os professores estavam todos ainda impactados com muita coisa, especialmente vindo do Trump, né? Por conta dessa rivalidade Trump-Harvard. Então, todos os professores participaram das sessões. Então, o professor dava aula, fazia lá uma sessão, apresentava um tema, a gente debatia, mas os outros professores também participavam. Então, os professores, de uma forma geral, inclusive Lawrence Lessig, que é uma referência no mundo digital, né, não somente no direito, mas na economia digital, eles refletiam o seguinte: primeiro, layoff. Isso a gente já está preocupado agora, vai ter muita demissão em massa, vai ter muita substituição do humano, né, que não usa IA, por aqueles que usam IA. E isso vai, obviamente, reduzir força de trabalho, mas vai criar um outro tipo de força de trabalho para o futuro. Segunda coisa, democracia. A gente está falando, talvez, nos Estados Unidos, nas últimas 2 eleições em que o humano participa. Então, isso era uma palavra de professores de Harvard que são, vamos dizer assim, as grandes referências mundiais nessa temática. E eu estava lá ao vivo, debatendo com eles, então eu posso dizer a vocês que não é mais ficção científica, é algo real. Então, minha preocupação é essa, com os golpes, com as ameaças à democracia. O Brasil caminha sempre muito bem na legislação sobre esses temas, porque, ao contrário do que muita gente diz, nós não copiamos o GDPR com a LGPD. Nós não criamos uma legislação de proteção de dados que copia o modelo europeu. Nós não estamos copiando o AI Act europeu, a legislação europeia sobre proteção em face à inteligência artificial, automação, e também mercados digitais e produtos digitais. Tá? Então, a gente está falando hoje de um país que é líder, é expoente. A gente tem cada vez mais, dentro do Vale do Silício e dentro da comunidade internacional, pessoas que falam português do Brasil, algumas paraibanas, que estão se revelando nesse momento em que o mercado é transformado profundamente. Então, a gente tem que acabar com aquele complexo de vira-latismo e nos sentirmos líderes de indústria. Então, você vai ver em breve algumas ferramentas sendo lançadas por paraibanos que certamente vão ser referência nesse momento em que a gente precisa equilibrar o uso da IA com a democracia e com a proteção ao pleno emprego. Muito interessante. No próximo bloco, vamos falar sobre a inteligência artificial no direito, como ela impacta a advocacia, os tribunais e os próprios cidadãos. Fica com a gente. O ABTV volta já. Fala, Pedrinho! Tá se mexendo tanto no celular por quê? É a lei, rapaz. Conhecer sei lá onde? Tenha calma, meu patrão. A lei é a nova assistente virtual da Câmara. Como assim? Tudo que eu preciso saber sobre os vereadores, sobre as leis e muito mais, ela me responde aqui direto no Zap. Rapaz, gostei. Pergunta lá aí sobre as leis de cuidados sanitários na Feira Livre.
Chegou a Alê. É a Câmara no seu WhatsApp. Acesse agora. Acesse tudo. Câmara Municipal de João Pessoa. Estamos aqui pelas ruas do Cristo para saber qual é a João Pessoa que o pessoense quer pro futuro. Me diz um negócio, qual é a João Pessoa que tu quer pro futuro? Rapaz, eu acho que é uma João Pessoa mais planejada, mais desenvolvida e pensar pro nosso futuro. E o futuro de João Pessoa passa por aqui, debatendo o futuro da cidade que está perto de chegar a 1 milhão de habitantes. Somos a capital que mais cresce no Nordeste e é por isso que o debate do plano diretor, da ocupação do solo, do zoneamento, tudo passa por aqui. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A voz do seu bairro vai falar! É pra falar, não é pra gritar não, homem. A Câmara no seu bairro tá chegando aí pra tu falar o que pode melhorar, o que tá faltando. Sua prioridade é o postinho, é a praça, tá faltando calçamento? Se liga aí onde vai ter a Câmara no seu bairro. No bairro dos Estados, Valentina, Mangabeira, Peça e Centro. Fala com a Alê, diz o que você precisa e vamos debater com os vereadores. Câmara Municipal de João Pessoa. Estamos de volta com o advogado Gustavo Rabai. Agora vamos falar sobre a inteligência artificial no direito e seus impactos diretos na advocacia. Doutor Gustavo, vamos falar como os advogados podem se proteger, estratégias, onde eles podem seguir para proteger a si mesmo e ao seu escritório desses golpes, do ponto negativo da inteligência artificial. Bom, em relação ao primeiro ponto, né, que são os maus usos, né, pelo próprio escritório. Hoje a OAB ela tem uma recomendação, que é a recomendação número 1, né, de 2024, do Conselho Federal, que fala sobre o uso da IA generativa por escritórios de advocacia. Então, pela própria recomendação, hoje os escritórios não somente têm que ficar com cuidado em relação a não utilizarem de qualquer jeito as IAs, mas também terem a governança dos dados dos seus constituintes. E aí existe uma série de boas práticas que a gente usa para fazer isso. Então, não é somente evitar que tenha uma jurisprudência ali criada, e aí o desembargador, o juiz, ele vai oficiar o OAB para que seja aberto um procedimento ético-disciplinar, então, mas também a própria responsabilidade proativa. A recomendação, ela traz ali um dever para que os advogados, eles coloquem nos contratos e nos seus códigos de ética, nas suas políticas públicas, que tipo de metodologia, de sistemas com IA generativa eles usam no dia a dia e como eles comunicam isso aos constituintes. Então, não é somente uma questão de fazer, também tem que ter a cultura de inovação com o uso seguro da IA, e isso tem que ser declarado para o constituinte. Então, nas consultorias que a gente fala, nas mentorias a gente fala de uma forma mais genérica sobre isso, nos cursos é uma coisa mais genérica. Mas nas consultorias a gente já está antecipando as próximas normas do Conselho Federal, e normas também de seccionais das OABs que vão tratar especificamente do uso da IA, porque, como eu falei, nós estamos na proto-história, nós estamos na pré-história, na idade da pedra lascada do uso da IA para todas as profissões liberais. Mas esse futuro, que se anuncia em que a gente vai utilizar muito mais os agentes autônomos, que vai ser a terceira fase da IA generativa, que a gente está construindo em 2025, e isso tudo vai chegar em poucos dias. Eu diria que vai chegar em poucos meses, tá? Em poucas semanas. Então, a gente está no começo da história. Então, é muito cedo ainda para traçar cenários de como a gente vai conseguir realmente tirar muito proveito e aquilo que vai ser peso morto, né? Tem um autor que fala justamente sobre isso, que a IA te dá superpoderes, e dá superpoderes para o advogado. Mas ele está ali como se estivesse com um cinto de utilidades do Batman, né? De um super-herói. Então, esse bate-cinto, se ele não souber usar, se ele não quiser ser o Batman, né? Saber realmente o que ele está fazendo, aquilo vai ser um peso morto e vai criar problemas para ele. Ele vai se afundar. E a gente já tem alguns casos sobre isso. E a outra questão que eu acho que deve ser vista é que, cada vez mais, não vai ter somente o golpe do falso advogado. Os criminosos estão se aprimorando, né? A gente já teve reuniões ao vivo
com a presença de talvez um único hacker, simulando várias pessoas na reunião que elas não eram reais. Era um deepfake ao vivo, que é possível ser feito, em streaming, no qual os executivos tiveram que fazer uma ordem de pagamento de um valor expressivo, né, multimilionário. Isso aconteceu em Hong Kong, mas já existem relatos também na Faria Lima de fraudes feitas com deepfake. E isso vai começar a chegar nos grandes escritórios. Isso é uma preocupação muito maior para os grandes escritórios. A gente já tem cases sobre isso, mas os grandes escritórios estão se protegendo. Posso te falar que já existem hoje escritórios lá em São Paulo, especialmente em São Paulo, que eles já têm, inclusive, uma pessoa encarregada de tratar esses temas, que a gente apelida carinhosamente de Caio, que é o Chief Artificial Intelligence Officer. Então tem um diretor de inteligência artificial nos grandes escritórios. Minha preocupação é com os profissionais autônomos, tá? Eles vão estar com muito pouco tempo para refinar esse conhecimento, é muita informação, é uma infodemia, e aí, nesse caso, eles vão procurar ali sobreviver. Eles vão tentar entender quais são as ferramentas que eles vão usar. Eu vou usar um ChatGPT geral, eu vou usar um Gemini do Google, eu vou usar um Perplexity, que é muito bom também, uma chinesa, uma IA chinesa, ou eu vou utilizar uma IA jurídica, uma plataforma que é voltada para o direito, né, que já tem os parâmetros de um profissional da área, já existe uma curadoria. E aí, independentemente da escolha comercial do advogado, da metodologia, da governança que ele vai utilizar para IA, da governança de dados, eu recomendo uma tríade básica, né, 3 pilares básicos. O primeiro, que é o mais conhecido de todos, que todo mundo fala disso o tempo todo quando se fala em IA, que é a chamada engenharia de prompts. Daqui para frente não tem como evitar. A gente vai ter que ser um pouco também engenheiro de prompt. A gente vai ter que entender o que são esses prompts, esses comandos que a gente vai dar para que a IA traga melhores resultados, otimize nosso tempo e sejam realmente fortes, né? Deem resultados estratégicos, não seja um resultado momentâneo. Resolveu numa minuta, mas chega na próxima tarefa, já se perdeu o tempo de construir de novo aquilo tudo. Então a segunda camada da IA é a customização desses prompts naquilo que a gente chama de assistentes GPT. E vai chegar uma terceira camada agora, né, que é a chamada IA agentiva, ou os agentes jurídicos, ou os multi-agentes, ou os super-agentes, que são IAs que não somente entregam resultados de texto, imagem e vídeo, mas também performam como se humanos fossem. Eles saem ali do ChatGPT, vão para sites reais, clicam opções, fazem pagamentos, retornam o resultado, analisam, por exemplo, uma planilha extensa de interceptação telefônica, que é algo que o advogado criminalista não sabe fazer. Isso eu trabalho com vários criminalistas, eles não sabem fazer, eles têm que contratar sempre um perito. Eles agora com a IA vão poder, se quiserem, com criatividade e boa vontade, eles mesmos fazerem isso, que é um trabalho dificílimo. E ali o perito talvez seja necessário de forma pontual, para supervisionar um trabalho mais técnico, mais complexo. A mesma coisa com extração de dados de dispositivos móveis. Nessa parte da perícia digital, da perícia computacional forense, eu vejo como ser inevitável a gente utilizar a inteligência artificial generativa. E os agentes conseguem compilar isso tudo, te mandar para o WhatsApp, e você dá um retorno, dá um feedback e já passa para a próxima tarefa. A segundo pilar é a questão da curadoria de ferramentas. Saber que ferramenta você vai utilizar. Então tem que sair testando muita coisa, tem que comprar mentoria, tem que conversar com quem já chegou antes, com quem já fez alguma coisa antes, tem que conversar com colegas de outras áreas, tem que estudar continuamente, mas tem que estudar também de forma crítica, né? Ou seja, também tem que ver esse cenário com pensamento crítico. Criatividade e pensamento crítico são a chave para você não perder o seu espaço para outra IA ou para outra pessoa que sabe usar a IA melhor. E o terceiro pilar, e o último, é mais importante, a gestão do conhecimento. Nós somos do direito, e lá nós, na faculdade, eu inclusive fui professor de metodologia da pesquisa há muitos anos, no direito a gente tem uma péssima experiência de pesquisa. A gente não sabe fazer um fichamento, a gente não sabe estudar num livro, a gente sempre se acostuma a fazer peças processuais, uma coisa mais da dogmática jurídica, do dia a dia forense. E esse trabalho de você compilar as informações que chegam para você, usando ferramentas externas como um Cloud, um assistente de IA, que eu trago aqui comigo gravando tudo que eu falo, usar um Notion, um ClickUp, um Evernote, que são ferramentas muito antigas, inclusive, ou um velho bloco de notas, sistematizar isso tudo em planilhas, em aplicativos como Obsidian, ou criar a sua forma de fichar os conteúdos, de conseguir correlacioná-los, de automatizar os seus e-mails para que você sempre seja lembrado daquilo que realmente é importante, evita que você perca tempo com aqueles negócios de post do Instagram que você salva para ver depois e você nunca vai ver de novo.
Ou então que você faz um arquivo, copia um site lá, gera um PDF, fica lá esquecido. Então essas informações você pode deixar para a IA tratar e ela te entregar somente os resumos com eficiência daquilo que realmente será necessário para o que você faz. Então isso eu chamo de gestão de conhecimento jurídico e não fui eu que criei. Quem criou foi um autor, um sociólogo alemão dos anos 50 ainda, lá nos anos 50, Niklas Luhmann, que é um autor que a gente lê muito no direito, criou esse método chamado Zettelkasten. E quem quiser conhecer mais de uma forma mais, vamos dizer, sofisticada e atualizada, tem um livro do Tiago Forte, que é o chamado Criando o Segundo Cérebro. Sem essa gestão do conhecimento, leia-se, sem esse segundo cérebro, você vai ter uma experiência com IA igual a de todo mundo. Vai ficar patinando, vendo muita coisa, todo dia uma novidade, todo dia uma hype nova, agora como criar vídeos virais com IA, mas você não vai ganhar dinheiro com isso. E a gente precisa, é muita informação. A gente precisa faturar, gente. Eu acho que o importante de qualquer atividade é o lucro. Eu não conheço nenhuma startup que vive de blá blá blá, ela tem que gerar nota fiscal. Então vejam o escritório hoje como a possibilidade de uma startup. A gente faz um trabalho específico, a gente tem hoje 2 startups em atividade, que são nossas, juntamente com colegas da área criminal, da área de perícia, e nós temos também hoje um trabalho que é de incentivar novas startups que têm ideias exponenciais, ideias disruptivas, e a gente financia esses projetos. A gente faz o Venture Building, não somente o Venture Capital, não somente injetando dinheiro, mas também injetando as soluções. A gente conhece o desenvolvedor que já viu aquilo, que já trabalhou numa empresa que tem um ponto de conexão. Aí do iFood, a gente já tirou desenvolvedor do iFood para trazer para uma startup jurídica, porque ele tinha a cabeça, a estrutura de raciocínio necessária para resolver aquele problema, né? Então, acho que hoje você tem que pensar o escritório com a IA. A IA serve para isso, é para potencializar vocações e pensá-la numa firma, uma company, mas não como uma simples firma de advocacia, uma sociedade de advogados, mas como uma tech company, uma startup, né? Que é uma mina de ouro. As pessoas estão procurando o tempo todo os escritórios. A gente tem 1.200.000 advogados no Brasil e muitos deles não estão reclamando, tá? Alguns estão, a grande maioria está reclamando. Mas tem alguns advogados que a gente sabe que conseguem chegar mais longe, conseguem ter uma estratégia. A IA ela é boa não fazendo petições, não revisando contratos, mas te dando elementos para você criar uma estratégia única, né? De uma oferta única, né? Irrecusável para o seu público-alvo, para você nichar. Então, hoje, a IA ela te transforma num grande marqueteiro, por exemplo. Meus amigos, uma tempestade de informação. Vamos falar sobre, a gente já estamos encaminhando para o fim, vamos falar sobre a regulamentação. Perfeito. Gustavo Rabai, como é que você vê o avanço da legislação indo para a inteligência artificial, tecnologia? É bom, a gente tem um debate muito atual hoje em relação a essa questão da adultização, né? Tivemos aí o vídeo do Feoca, né? O documentário dele que foi... Eu acho que isso é só a ponta do iceberg, tá? Nós tivemos ontem um caso revelado de um jovem que se suicidou porque foi incentivado pelo ChatGPT. Os pais já estão processando, né? Já anunciaram que vão processar o ChatGPT. E há uns 3, 4 meses eu tenho investigado outro processo judicial que está rolando nos Estados Unidos em relação a Character AI e o Google, de outro jovem também que se matou, né, que eliminou a vida, né, tirou a sua própria vida, né, o caso do Sewell Seltzer III, né, esse jovem de 14 anos que começou um relacionamento virtual, que nem filme, né, aquele filme Her, né, só que com um final trágico. E aí a família já processou, já houve uma vitória parcial, inclusive trouxe o Google, que não é dona da empresa, mas estava dentro da cadeia de investidores. Essa tese, esse caso vai ter uma grande repercussão na responsabilização das Big Techs e acabar com essa história de que Big Tech é intocável. As Big Techs hoje, sozinhas, respondem por metade da economia global. Tá? A gente está falando das empresas que têm o maior valor de mercado do mundo, ok? Então a gente está falando da NVIDIA, por exemplo, a primeira empresa que superou a casa de 3 trilhões de dólares. Hoje ela vale 4,3 trilhões de dólares e é a empresa com maior valor de mercado do mundo. Ela não existia há 5, 6 anos atrás. Ou existia de forma muito tímida, né? Ninguém conhecia, ela não estava pontuando como a Apple, como a Microsoft, a Amazon. Então a gente está vendo hoje um mundo em ebulição. E alguns países sérios, maduros, países que têm maturidade política e maturidade social, democracias sociais, elas estão hoje regulando a IA. Eu estou falando de países como a Escandinávia, a União Europeia, o Reino Unido. O Reino Unido tem uma legislação sobre IA muito rigorosa, inclusive, tá? Que dá prisão, inclusive, dá cadeia para os donos das empresas
que cometem alguma falha, algum erro ali de compliance, alguma falha, inclusive, de governança. Então, não estou dizendo que o Brasil vai seguir esse modelo tão radical, mas a gente tem sempre visto boas legislações. O problema é que o brasileiro não é consciente. A gente tem um problema de letramento básico, educação básica, educação digital, educação sobre proteção de dados e privacidade, que são duas coisas diferentes, e a inteligência artificial agora é um novo pilar, porque ela sozinha já movimenta uma economia muito maior do que vários mercados digitais juntos. E todos os mercados estão sofrendo esse impacto da IA. A IA é como energia elétrica, tá? Só que ela vai ter um impacto comportamental que é maior do que o próprio surgimento da computação e a ascensão da internet. Então isso está provado por economistas. Do ponto de vista do PIB, não vai mudar muita coisa. Vai mudar a codependência, inclusive intelectual das pessoas, a esses sistemas. Então, sem uma regulamentação séria, a gente tem aqui o privilégio de termos um relator paraibano no debate da Câmara dos Deputados, que é o deputado Aguinaldo Ribeiro. Eu, coincidentemente, me encontrei com ele num evento em Washington, agora, há 3 meses agora. Ele estava lá conversando com o pessoal da Casa Branca, que inclusive tínhamos brasileiros lá trabalhando na Casa Branca nessa temática. Eles já foram desligados desse encargo, com toda essa confusão agora entre o Brasil e os Estados Unidos, mas foram as melhores falas que eu vi. E eu vi que Aguinaldo está muito antenado com tudo. A gente tem hoje, dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, grandes profissionais. Nós temos Marcelo Vaik, que é paraibano da Prata, que está na Secretaria de Assuntos Jurídicos da Presidência da República, né, com o presidente Lula. E eu vejo que Estela Aranha, que foi assessora do Flávio Dino há algum tempo no Ministério da Justiça, agora está como ministra do TSE, tá? Eu vejo que nós temos hoje condições materiais de sermos referência no mundo todo na regulamentação das redes, na regulamentação das plataformas. Você vai perguntar, isso não vai gerar censura? Não vai gerar censura. Se soubermos fazer, se debatermos da forma correta, o que não pode eu tenho vários clientes que foram excluídos das mais diversas plataformas. Não estou falando somente de redes sociais. Foram excluídos de Uber, foram excluídos de empresas, de relacionamento, e a gente não tem ali como reagir. Judicialmente, às vezes, ficamos de mãos atadas. Né? As empresas simplesmente têm um soft power que transcende as fronteiras do país. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa regulamentação, e eu acho que a lei da IA, o marco regulatório da IA, ele virá no tempo certo. Se a gente chegar no final do ano com esse marco aprovado, tenho certeza que vai passar pelos debates corretos para esse momento. Também não adianta a gente, né, estamos atrasados aqui. Talvez seja bom atrasar. Tá? Quando a gente não legisla, a gente também está legislando de certa forma. Porque tudo pode mudar no que vem. Tá? Eu estou falando de muitos acontecimentos que os próprios... vou dar um exemplo aqui. Os donos das Big Techs, da Anthropic, que é do Cloud, do Google, DeepMind, e o próprio Sam Altman, eles estão alertando para vários riscos que eles estão criando. Então, se o dono do negócio que está faturando muito com aquilo, são empresas hoje que são, né, revolucionárias, eles estão dizendo que, cuidado, você não vai usar o ChatGPT como seu assistente psicológico, né, como seu psicólogo, seu terapeuta. A gente não tem como garantir seus dados, né? Já aconteceram vários casos de vazamento de dados conhecidos. E eles também falam assim, nós não conseguimos explicar cientificamente, claramente, como o nosso sistema funciona de fato. Então, nós temos declarações disso, né? Que eles estão, aquele chamado freak on a leash. É uma expressão que está sendo muito usada, de que as pessoas estão ali criando um monstro que está fugindo da coleira. Tá? E a coleira está muito solta, e eles mesmos dizem, olha, esse negócio de alucinação, quanto mais parâmetros e quanto mais desenvolvimento, talvez ela alucine mais, talvez ela crie mais problemas. Então, a gente não tem como explicar por que está funcionando tão bem ainda. Então, é uma revolução em andamento, a gente está no começo da história, então não adianta também correr muito para regular agora, se vão ter muitas mudanças significativas dentro dos próximos meses, tá? Eu falei que era um dos programas mais extraordinários e imperdíveis da OAB TV, esse com o Gustavo Rabai. Estamos chegando ao fim do nosso programa, gostaria de agradecer a sua presença. Quero deixar aqui o @ do Gustavo, que ele vai lançar muitas plataformas, muitas novidades vem por aí, né, Gustavo? Sim. E dizer que pode tirar dúvidas, acredito que ele vai deixar o canal aberto. Foi muito boa e enriquecedora a nossa conversa, tanto para jovens advogados, como para a população em geral, e advogados, pequenos e grandes escritórios. É isso aí, a dificuldade é tentar compilar isso tudo em tão pouco espaço de tempo, né? Mas com um pouquinho mais de tempo a gente consegue falar sobre todos esses cenários
E a gente está chegando com 2 ferramentas, né, novas. Uma ferramenta mais geral, que vai atender todos os escritórios, e uma mais específica para os criminalistas e peritos, que é o Defenda-me. Então, nos próximos dias vai estar disponível no mercado para ajudar todo mundo. Qual arroba? Gustavo Rabai. @Gustavo Rabai nas redes sociais, vocês vão me encontrar. E também Legal Mind, que é a nossa casa de treinamentos e mentorias. Legal Mind no Instagram. E eu estou lá no grupo do WhatsApp. Muito Isso aí. interessante. É Deixa isso. até o convite para o pessoal. Quem quiser entrar ao grupo, a comunidade no WhatsApp, é o acesso totalmente gratuito. Para quem quiser ficar antenado, nós temos vários magistrados, entusiastas, pesquisadores da área de ciência da computação e também advogados. O OABTV fica por aqui. Nos acompanhe nas redes sociais através do @OABPB. Esse programa estará disponível no YouTube. Até a próxima.